A gente vai começar transferindo o molde para o tecido duplo. Pode ser feito em qualquer tecido. Você precisa só respeitar a elasticidade do tecido, ó. Então, certifique-se que o seu molde vai estar assim, vertical. Aqui é a auréola do tecido. Então, eu vou sempre posicionar o molde assim em pé, acompanhando a elasticidade do tecido. Vou usar 2 vezes o tecido, vou transferir todos os membros, ó. Tá usando a caneta fantasma, ela apaga com o calor. A gente vai transferir, vai passar uma costura no risco. Aqui eu já cortei os tecidos, eu gosto de fazer assim porque eu acho que ele rende mais. Aqui tem 20 centímetros de comprimento, então em 1 metro de tecido, eu consigo trabalhar com 5 vezes essa medida de 20 centímetros, né? E cada medida de 20 centímetros, se for a largura do tecido de 1,5 metro, dá para fazer 2 bonecas. Então, eu vou ter 10 bonecas em 1 metro de tecido. Então, eu acho assim que rende muito quando a gente faz esse corte, ao invés de cortar aleatoriamente, então que você economiza no tecido. Você multiplica ele, né? Faz ele render mais. E facilita também na hora de costurar o tecido pequeno assim, principalmente para quem é iniciante, é mais fácil para costurar na máquina. Cuida para vocês deixarem bem marcado a abertura para não correr o risco de passar a costura e depois ter que desmanchar. Ok. E agora a gente vai passar uma costura em toda a volta em cima do risco, deixando a abertura de acordo com o seu caderno de molde. A gente vai costurar a cabeça, os bracinhos e as perninhas. Essa parte aqui do corpo a gente separa para a gente encaixar as perninhas aqui depois, tá? A gente vai embutir elas. Então, por hora, a gente vai costurar essas partes aqui, deixando a abertura, né? Para a gente poder desvirar de acordo com o caderno de molde. Costurei. Agora a gente vai refilar. Se você não tiver tesoura de picote, pode ser tesoura comum. É só você dar piques nas curvas. A gente corta próximo, deixando uma margem assim, ó, para não esgarçar a costura, né, ó. Até aqui tranquilo. É importante também que você costure no risco, para não ficar deformado depois, quando for modelar. E a dica também, meninas, outra dica, uma dica de milhões. Toda vez que tiver uma abertura que você vá fazer um ponto invisível, você deixa uma abinha, ao invés de você cortar seguindo aqui, você deixa essa abinha para quando a gente for desvirar e encher, ela vai dar continuidade aqui, ó, permitir que a gente dê continuidade no pontinho sem ter que entrar. Porque se você corta aqui, na hora que você for desvirar aqui, modelar aqui, encher, aqui vai entrar. Então, vai deformar a perninha. E aqui não, aqui com essa abinha, ela vai permitir que você siga a costura aqui, ó. Em todas as partes você faça isso, ó. Você deixa essa abinha que é a continuação da costura, ok? Para ficar perfeito. A tesoura de picote facilita muito, mas dá para fazer na tesoura comum também. Não se esqueça de dar os piques nas curvas para não ficar esgarçando.
agora a gente vai cortar aqui a cabeça. Deixar também a aba pra gente fechar depois, mesmo que o cabelinho tampa, mas fica mais redondinha, fica mais perfeito, né? E com a ajuda da ferramenta, a gente vai desvirar. Já aproveito, passo o palito aqui, ó, acertando toda a costura, todos os cantinhos. A gente vai passar o ferro também, acomodando todas as costuras aqui pra gente poder modelar esse corpinho, ó. Palito aqui a gente acerta, principalmente as curvas. Aqui, na hora que a gente joga a abinha pra dentro aqui, ó, ela já acompanha a costura, ó. Ó, fica perfeito, ó. Quando a gente fizer os pontinhos invisíveis, vai ficar dando continuidade no que a máquina fez. Isso faz uma diferença muito grande no acabamento. Ó, ficou, tá vendo? A gente já tinha vincado. Então, agora eu vou passar essas peças aqui no ferro pra gente encaixar aqui no corpinho e prender. Passei, ficou desta forma. E agora a gente vai encaixar, ó, embutir desta forma. A gente vai separar aqui o tecido, vamos colocar a perninha, certifique-se que ela vai ficar para dentro, ou se você quiser fazer para fora, é só você virar aqui, ó, posicionar costura com costura e pode colocar ela assim desta forma. Ou você pode deixar as costuras nas laterais e colocar ela aqui para dentro, que é o que eu vou fazer, ó. A gente mediu aqui de acordo com a medida do molde, do meio para cá, então eu vou deixar 1 centímetro. Vou alfinetar. Vou colocar 2 alfinetes, porque se você colocar um só aqui no meio, quando o pé calcador da máquina bater aqui, ele vai arrastar o tecido e vai tirar a perninha do lugar. Isso então vai permitir que sua perninha fique torta, né? Então, você fazendo assim, você vai estar segura que não vai sair do lugar e a perninha não vai ficar torta. Outra dica, são várias diquinhas que você vai prestar atenção aqui, e que você vai observar que vai fazer muita diferença. Por exemplo, para você ter certeza que uma perna não vai ficar maior do que a outra, você vai medir aqui, ó. Esta aqui, você vai deixar 1 centímetro do acabamento do tecido para riscar o molde, que aqui você encaixa as pernas aqui, ó. Desta forma, elas vão ficar do mesmo tamanho. Não tem erro, tá? Agora, a gente vai sobrepor a outra parte, ó. As perninhas ficaram aqui dentro. E vamos na máquina passar uma costura, deixando a abertura aqui no pescoço. E aqui você vai dobrar com cuidado. Na hora que você passar a mão, você vai sentir, ó, onde que tá as perninhas, você vai arredando, para não costurar elas aqui no corpinho e ter que desmanchar, ó. Até aqui é tranquilo, então o que que a gente vai fazer na máquina agora? Costurar toda a volta, toda aqui, ó, e deixar a parte aqui do pescoço de abertura. Costurei em todo o risco e agora podemos refilar, ó. Cortar aqui o excesso de tecido.
Se você não tiver tesoura de picote, aqui, ó, nesta curva aqui do pescoço, você faça pix próximo à costura, com cuidado para não cortar a costura que você fez. Aqui nos cantinhos a gente corta e com a ajuda da ferramenta aqui, ó, pode ser do vira-boneca mesmo, a gente vai puxar as perninhas. Aqui é tranquilo de vir, ó. À medida que você pega uma outra, já vem também. Desta forma, as perninhas ficarão todas embutidas. Acabamento perfeito, ó. E agora a gente já pode encher aqui o corpinho, ó. Ficou desta forma, ó, as perninhas do mesmo tamanho, como eu havia dito para vocês. Vamos encher. Pegue uma quantidade não muito grande de fibra, ó, aberta. Evite embolar assim, ó, para não formar a celulite. Deixa ela aberta para você ir compactando aqui, ó. Com a ferramenta, você leva ela lá para baixo, no pezinho da boneca, ó. Aberta, ó. Mão leve, tranquilo. Eu não gosto de forçar com essa ponta aqui, que eu fico com medo dela rasgar. Ela é ótima para levar o enchimento, mas como essa daqui, ó, não tem ponta, ela fica melhor para mim compactar aqui, ó. Que aqui agora eu espalho, eu certifico, né, ó. Aqui, ó, eu tô fazendo esse movimento aqui, ó, espalhando ela e compactando, ó. Desta forma, a próxima que eu colocar, ela não vai misturar com essa, ela vai compactar ela mais. Então, ela não vai embolar. Ó, vamos colocando aos poucos. Já ficou. Ótimo. A gente vai deixar um espaço sem costurar de 2 a 3 centímetros e vamos passar uma costura reta aqui para essa perninha ter flexibilidade, ter movimento. Depois vamos passar uma costura aqui. A gente acaba de encher o pedacinho que ficou e fecha com pontinho invisível. Do corpinho a gente faz a mesma coisa, a gente começa compactando a base aqui, ó, os cantinhos. A gente vai levando essa fibra sem embolar, só depositando ela aqui, ó.
Coloque enchimento aqui, ó, formando o ombro dela. Cuida para essa base ficar firme, ó, ela tá firme para poder estruturar o pescoço. Já tá toda firme, então agora eu só tô estruturando o pescoço para cabeça ficar firme. Para não quebrar, né? Ó. Cabe mais. Aqui já tá firme. Agora, vamos encher os bracinhos da mesma forma, vamos compactando toda a base aqui, ó, da mãozinha, levando o enchimento até lá. Ó. Os bracinhos a gente vai deixar flexível, então a gente não vai encher muito, a gente vai deixá-los firmes e não duro. O corpinho já fica um pouco mais duro por causa da estrutura do pescoço, mas os bracinhos eles vão ter flexibilidade igual as perninhas, ó. Aqui tá firme. Do outro lado a mesma coisa, a gente leva a fibra para a base da mão, vamos compactando. A fibra sempre é aberta para não embolar. Desta forma, ó. Ok, ó. Perfeito. Flexível também. Bracinhos cheios, corpinhos cheios. Agora a gente vai para a estrela. A nossa cabeça. E a gente vai deixar essa cabeça bem firme, bem redondinha, sem nenhuma ruga. E para isso a gente precisa de algumas técnicas, que é ir colocando a fibra aqui embaixo, compactando, e a gente vai subindo pelas laterais e preenchendo aqui também o meio. Ó, desta forma, eu levo a fibra até a base, que é a parte de baixo da cabeça. E aqui eu vou espalhando ela assim, ó, uniforme. À medida que a gente vai acomodando ela aqui, assim, ela vai voltando mesmo. Mas a próxima que a gente colocar, ela vai ficando.
Então, eu abri ela aqui, em toda essa parte aqui, ó, vou colocar mais. Coloquei e agora eu não vou mexer mais nessa que eu coloquei aqui não. Eu vou modelando essa outra em toda a volta. Ela vai ficando por cima da outra, ela não vai misturar, ó. Aí já vai preenchendo. Mais aberta, da mesma forma que a gente encheu os corpinhos, ó. Sempre trabalhe com a fibra aberta, ó. À medida que você vai compactando, você vai fazendo esse movimento aqui, ó. Abrindo ela aqui dentro. Não deixar que ela fique, não deixe que ela fique embolada. Colocou de um lado, coloca do outro. Essa que eu levei anteriormente, eu pus desse lado. Então, essa agora eu coloco do lado de cá. Faço o mesmo movimento, ó. É muito fácil, muito tranquilo. E quanto mais vocês usarem essa técnica, mais perfeita sua cabeça vai ficar, ó. Ela já tá ganhando forma, ó. Por igual. Você sente onde precisa colocar. Esse meio aqui, ó, precisa ser colocado. Você vai girando essa cabeça na sua mão, você vai trabalhando, movimentando ela, olhando de um lado, do outro. Gire a boneca na sua mão, é assim mesmo, tá? Uma hora ela vai estar pelos pés, outra hora vai estar pela cabeça, porque você tem que estar modelando ela e olhando todos os lados. Não é só encher a boneca, né? A gente está fazendo uma modelagem, ó. Ó, os cantinhos aqui, ó, tá vendo que tem uma ruguinha aqui? Aí a gente pode acertar aqui, ó. Abrindo nas laterais, abrindo do meio. Agora eu tirei daqui, eu vou colocar uma fibra aqui. Desta forma, quando você chegar até o topo da abertura, sua cabeça vai estar por igual. Você colocou de um lado, do outro, colocou no meio. Ó. E a gente vai acertar com o ferro, mas para a gente acertar com o ferro, ela tem que estar bem cheia. Se ela estiver vazia, ela vai continuar com as rugas. Ó. Aqui já tá ok, ó. Aqui a gente, à medida que a gente for empurrando, vai preenchendo. Ela ainda tá vazia, cabe muito enchimento aqui ainda, ó. E eu já vou trazendo aqui, ó, pra lateral de cima. Eu coloquei nessa lateral aqui, agora eu vou colocar aqui. Ó, aqui ainda falta um pouquinho. À medida que você vai girando ela na sua mão, você vai vendo onde precisa preencher. E agora a gente pode colocar um pouco no meio, a gente preencheu as laterais, ó. A gente coloca trazendo. Para ir compactando mais ainda a nossa base. Confere de um lado e do outro, aqui eu posso colocar mais um pouquinho.
Aqui tá ok. E agora, como eu vou trazer essa fibra pra cá, eu não vou passar socando ela por aqui, não. Por dentro, eu vou passar com ela por fora aqui, ó, por fora do enchimento, ó. Eu vou levar ela lá, ó, por fora aqui, ó, para que ela não desmanche o que já tá pronto, ó, eu só vou levar ali. Então, dessa forma, não vai embolar, ó, preencheu, ó. No meio cabe mais um pouquinho. Perfeito, ó. Sem ruga, agora a gente pode passar o ferro e fechar as laterais. Ó, ela ficou firme, ó, perfeita. Vamos passar com cuidado aqui, ó, tirando todas as ruguinhas, qualquer franzido que tenha ficado, com o ferro na temperatura do tecido que vocês estiverem usando, que eu tô usando algodão. O que que acontece aqui? A fibra, ela dá uma juntada, então ela vai modelando aqui, ó, o rostinho da boneca, ó. Perfeito. E agora a gente já pode fechar com os pontinhos invisíveis. Ó, eu gosto muito de dar essa dica aqui dos pontinhos invisíveis, é que se você não gosta de fazer ou tenha dificuldade, você faça os tracinhos, ó, com a caneta fantasma. Você vai fazendo pequenos traços de um lado e do outro, que vai facilitar para a gente fazer esse fechamento. Tô usando aqui, ó, a linha pipa, que é uma linha resistente. Coloco um cabo dela apenas. Vou dar o meu nó. Vou esconder esse nó na aba que a gente fez, ó, que a gente deixou. Então, eu escondo ele lá para iniciar. E vou iniciar aqui, ó, com os tracinhos que eu fiz, fazendo um zigue-zague de vai e vem, ó. Ó, desse lado que eu estou, eu saí com a linha aqui. Então, eu entro na mesma direção, porém do outro lado, eu sigo caminhando. Onde a agulha sair com a linha, é a mesma direção que eu vou entrar, porém do outro lado, ó. Ó. Desta forma. Com pontinhos bem pequenininhos, bem delicados, de um lado e do outro. Saí com a agulha aqui, então eu vou entrar com ela na mesma direção, porém do outro lado, ó. Segue um do lado do outro até chegar ao final. Cheguei aqui ao fim, tá desta forma, então é só a gente puxar, ó, e já fechou. Com o ferro quente, a gente passa aqui, ó, e já apaga a marcação que a gente fez com a caneta fantasma, ficando perfeito, ó. E agora a gente faz o arremate bem pequenininho aqui, ó. A gente faz acompanhando a costura, ó. A gente vai dar aqui uns 2 nozinhos para garantir que não vai se soltar. E desta forma a gente vai fechar todas as partes que a gente deixou. Joga essa linha lá para dentro. Posso cortar. E ficou pronto. Vou fazer isso nesse bracinho, vou fechar aqui também a cabeça, aqui no pescoço. Essa parte aqui eu já passei uma costura reta, igual eu falei para vocês, para que essa perna tenha flexibilidade, ó. E vou fechar aqui com pontinhos invisíveis também. Eu vou fechar todas essas partes da mesma forma que eu fechei o bracinho e volto aqui com vocês pra gente prender os membros no corpinho. Costurei.
Todas as partes, ó, fechei com os pontinhos e agora a gente vai olhar o lado que você achar mais bonito, mais perfeito e você vai deixar para frente e colocar também a cabecinha o lado que você achar mais bonito, mais lisinho. Vamos posicionar deixando aqui, ó, um dedo. Vamos colocar aqui o alfinete para segurar. Ok, certinho, ficou um dedo de pescoço e a gente já pode alinhavar aqui, ó, toda a volta do pescoço na cabeça. Ó, vou jogar aqui, vou estar usando a mesma linha. Estou usando a linha pipa, mas pode ser também essa linha aqui, ó, de poliamida. Essa é até melhor, essa aqui não rompe mesmo. Você pode fazer a força que for que ela não sai. Mas eu já estava com esta na agulha, então eu vou finalizar com ela. A gente vai dando beliscadinha na cabeça e no pescoço, pontinhos pequenos, contornando toda a volta daquele capricho. É uma parte que vai ficar escondida, mas o capricho é tudo, né, meninas? Não é porque vai ficar escondido que a gente vai fazer aquele emaranhado de linha passando para um lado e para o outro. Ó, a gente já vai fazer os pontinhos bem delicado, bem bonito, como se fosse ficar visível mesmo. A gente passa a agulha aqui para o outro lado. Desta forma, o pescoço não vai quebrar. Ok, tá firme, certinha. Já posso arrematar. E desta forma ficou. Agora a gente vai prender os bracinhos. Eu gosto de usar o fio encerado. O fio encerado ou cordão encerado, ele não arrebenta mesmo, ó. Ele é muito, muito resistente. E eu divido ele ao meio. Eu gosto de dividir ele ao meio assim, ó, que ele vem com dois cabos, ó. Um basta. Além de ficar mais delicado, e fica resistente. Então, eu vou estar usando um cabo apenas aqui, ó. Vou estar usando nessa agulha, que é uma agulha maior, que facilita para passar de um lado e para o outro do corpinho. E nessa hora aqui, meninas, vocês vão escolher se vai prender o bracinho com botões decorativos ou se vai fazer sem botões. Por exemplo, se a criança for abaixo de 4 aninhos, o ideal é que você faça
sem peças que soltem, né? Sem botões. Então, eu vou estar fazendo aqui sem os botões, mas se você quiser da mesma forma que eu estou passando aqui o cordão encerado, vocês vão passar com o botão. Então, ó, esse aqui é a parte de dentro do bracinho. Eu vou deixar 1 centímetro aqui, vou passar a agulha para o outro lado e vou voltar aqui, ó. Deixando esse espaçamento aqui, ó, para não quebrar na hora de amarrar, ó, ficando desta forma. Ó, a ponta do cabo tá aqui, vou medir aqui para essa ponta aqui encaixar certinho no ombro, desta forma. Ó, deu aqui. Então, aqui é por onde eu vou passar a agulha. A costura tá aqui no meio, eu entro com a agulha aqui, paralela à costura, saio do outro lado no mesmo lugar, puxo e vou fazer a mesma coisa desse lado. Aqui é a parte de dentro, vou entrar aqui com a agulha deixando 1 centímetro também aqui, ó, para formar, para encaixar aqui no ombro. Vou entrar do outro lado da costura, ó, um paralelo ao outro. Saio do outro lado junto. Vou conferir aqui, ó, se tá tudo ok, se a altura ficou boa. Se não precisa de eu voltar e fazer novamente. Ó, certinho, estão na mesma altura os dois bracinhos. E agora eu vou dar um nó aqui, ó. Não puxe muito, para não deformar. Dei o nó. E agora eu vou dar mais 2 voltas e vou dar outro nó. Desta forma. E agora a gente vai... E agora, vamos jogar esse fio lá pra dentro. A ponta dessa linha que a gente amarrou aqui, ó, a gente não corta a rende não, pra não se soltar. A gente joga dentro do corpinho aqui, ó, e puxa, ó. E depois a gente apara as sobras, ó. Desta forma. Puxa e corta. Prontinho, meninas, a nossa base de corpo já está montada, já está pronta para receber agora o rostinho e o cabelo.